Bom dia, pessoal. Nós somos acadêmicas do sexto período de Psicologia da Univel e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a direção sobre o uso de influência e o impacto do uso de substâncias psicoativas. O trabalho é composto por mim, pela Lara, pela Emily e pela Liliane, que vão aparecer daqui a pouco. Então, vamos lá. O nosso trabalho é composto pela introdução, a relevância em falar sobre o assunto, estatísticas. A gente vai falar também um pouquinho sobre os efeitos das substâncias na direção, sobre legislação, estratégias de promoção e prevenção, o papel do psicólogo e vamos apresentar algumas manchetes sobre as notícias que nós encontramos. Então, o uso de substâncias psicoativas tem se tornado cada vez mais um problema significativo no contexto da condução, que tem um impacto muito grande na segurança do trânsito. E a combinação do álcool, das drogas e de medicamentos entre jovens e adultos com a condução de um veículo vem apresentando uma preocupação cada vez maior, tendo implicações diretas para a saúde pública e a segurança viária. As substâncias, elas vão afetar o funcionamento cognitivo, motor, e vão elevar o risco de acidentes e vão comprometer a habilidade de dirigir de forma segura. Tá, mas por que falar sobre esse assunto? Esse assunto, ele engloba uma ação que não vai afetar somente a pessoa que está dirigindo, mas também todos que estão utilizando aquela via naquele momento, seja o pedestre, ciclista, motoqueiro, o motorista do carro, do caminhão, todo mundo. Então, é fundamental falar sobre isso por conta do impacto significativo que tem na segurança viária e na segurança pública, na segurança de saúde pública, num contexto em geral. E dirigir sobre o efeito dessas substâncias vai comprometer o julgamento, a coordenação e o tempo de reação dos motoristas, o que vai aumentar a probabilidade de acidentes. Então, como dito antes, ela não afeta somente o condutor, mas os passageiros, os pedestres e os outros motoristas. E falar sobre isso vai refletir muito na necessidade de políticas eficazes de prevenção e na conscientização para reduzir o número de acidentes e promover um trânsito mais seguro. Oi, pessoal, eu sou a Emily e eu vou falar um pouquinho sobre as estatísticas. Então, dados recentes indicam uma correlação alarmante entre o uso de substância e o aumento do número de acidentes de trânsito. De acordo com a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, o Abramet, cerca de 30% de acidentes graves de trânsito no Brasil estão associados ao consumo de álcool. A lei seca, que foi implantada em 2008, trouxe avanço na redução dos acidentes relacionados ao álcool, mas ainda há desafios significativos com o uso de outras substâncias. E outra pesquisa que foi no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre o uso de drogas e acidentes de trânsito revelou que motoristas sob efeitos de cocaína ou maconha têm uma probabilidade maior de se envolverem em acidentes fatais. Uma pesquisa que foi realizada no Departamento de Psicologia da Universidade de São Paulo, a USP, mostrou que jovens de 18 a 24 anos que faz uso de álcool e drogas lícitas antes de dirigir agrava o risco de acidentes. E segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, em 2023, a ingestão de álcool pelo condutor foi a causa principal de 3.911 acidentes graves ocorridos em rodovias federais, resultando em 206 óbitos e 846 vítimas com ferimentos graves. Bom, eu sou a Lara e eu vou falar um pouco dos efeitos das substâncias na direção. O álcool, então, ele vai comprometer a coordenação motora, dificultando os movimentos de controlar o volante ou até mesmo os pedais. Vai reduzir o tempo de reação, que é muito necessário, né? Por exemplo, em casos de emergências, a perda de equilíbrio também é necessária para conduzir um carro e principalmente uma moto, prejudicar o julgamento, sonolência. O álcool, então, ele vai aumentar a confiança e o motorista vai acabar excedendo os limites de velocidade e também as sinalizações. Ele vai ultrapassar as sinalizações, não vai respeitar, o que vai resultar em manobras perigosas.
O álcool também reduz a visão periférica, dificultando a percepção de pedestres e objetos ao redor. A maconha, então, ela vai comprometer o equilíbrio e a coordenação motora, vai reduzir a capacidade de atenção e memória recente. Então, por exemplo, se o motorista viu uma placa informando que a alguns metros à frente vai ter homens em obra ou alguma coisa do tipo, ele não vai lembrar. Vai afetar também a percepção do tempo e de espaço, que é muito importante para fazer ultrapassagens. Então, muitas vezes ele vai achar que dá tempo de fazer e não dá. Pode causar alucinações visuais e auditivas em altas doses. Vai aumentar a distância de frenagem e a probabilidade de erros de julgamento. A cocaína, então, pode causar euforia e hiperatividade, o que pode levar o motorista a ter comportamentos impulsivos. Pode também induzir estados de agressividade, aumentando o risco de acidentes, além de perda de concentração e atenção. E sintomas psicológicos, como a paranoia e a alucinações, são muito comuns, além da maior sensibilidade à luz devido às pupilas dilatadas. E os medicamentos, os antidepressivos, eles podem causar, então, sonolência e cansaço, pode reduzir a pressão arterial, causando tontura, e vai prejudicar também as funções psicomotoras, como a coordenação e a atenção. Os antihistamínicos, que são remédios para alergia, podem causar sonolência também e cansaço, uma resposta mais lenta a estímulos e o desempenho psicomotor prejudicado, como a coordenação, a precisão, a atenção, vão ser tão comprometidos. E os opiáceos, que são remédios para a dor, podem também causar sonolência e cansaço, que é muito comum em casos de medicamento. Então, existe um perigo muito extremo de você tomar um medicamento e dirigir por causa do efeito de sono. Então, dificuldade de coordenar movimentos e manter o foco. Vai reduzir também a pressão arterial, causando tontura. E as pupilas vão ficar pequenas, o que pode afetar a visão, diminuindo a capacidade de ver o que está em redor. Então, a questão dos medicamentos, ela é, assim, óbvio que se você está em um tratamento, o médico te receitou, você vai tomar os seus remédios, não é para parar de tomar, mas sim cuidar de não tomar e dirigir logo após, né? Assim, por exemplo, se o medicamento demora 1 hora para fazer efeito, quando ele começar a fazer efeito, você não vai poder estar no trânsito, né? Senão pode causar esses efeitos que foi citado anteriormente. Então, gente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as legislações que tem sobre esse tema. Então, a legislação, ela tem como objetivo garantir a segurança de todos os usuários das vias públicas, prevenindo acidentes causados por motoristas sob o efeito dessas substâncias que vão alterar a capacidade psicomotoras. E a principal normativa que aborda esse tema é o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, mais especificamente a Lei número 9.503, de 23 de setembro de 1997. Então, falando um pouquinho sobre o álcool e o trânsito, que se refere ao artigo 165 do CTB, ele estabelece que dirigir sob a influência do álcool é uma infração gravíssima. Em 2008, com a criação e a ascensão da Lei número 11.705, que nós conhecemos como a Lei Seca, essa lei ela vai estabelecer uma tolerância zero para a ingestão de bebidas alcoólicas por condutores, o que vai resultar em multa, suspensão do direito de dirigir por 12 meses e o recolhimento da CNH. E com a Lei Seca, ocorreu um endurecimento das punições e inclusão de métodos de fiscalização, como o uso obrigatório do estilômetro,
que nós conhecemos como bafômetro, e os exames de sangue. E agora falando de forma um pouco mais técnica sobre o bafômetro, se no bafômetro indicar que o teor do álcool no sangue for igual ou superior a 0,6 decigramas por litro de sangue, o motorista ele pode ser enquadrado no artigo 306 e ele vai responder por crime de trânsito, com pena de detenção de 6 meses a 3 anos, além da multa e da suspensão da CNH. Quando falamos do trânsito, junto com outras substâncias psicoativas, também vai se enquadrar no artigo 165, que se aplica ao uso de outras substâncias que comprometem a capacidade de direção. Se o condutor for flagrado sob o efeito dessas drogas, como a maconha, cocaína, também vai se cometer uma infração gravíssima. E aí nós entramos nos testes toxicológicos, que eles podem ser exigidos principalmente em casos de acidentes graves ou se houver suspeita do uso. Na resolução número 432 de 2013 do CONTRAN, ela vai regulamentar esses procedimentos de fiscalização e a identificação de condutores que possam estar sob o efeito de substâncias psicoativas. Nos exames toxicológicos, desde a sanção da Lei número 3.103 de 2015, que é chamada como a Lei dos Caminhoneiros, os motoristas, principalmente de transportes coletivos, de passageiros e de cargas, eles são obrigados a realizar exames toxicológicos periodicamente, onde esses exames eles vão detectar o uso de substâncias psicoativas num período retroativo de até 90 dias. E caso a pessoa se recuse a realizar o exame ou receba reprovação, isso pode resultar na suspensão da CNH e em outras diversas penalidades. E essa legislação, ela vai refletir na crescente preocupação com a segurança no trânsito e a prevenção da vida. E ela se alinha com políticas públicas de conscientização e fiscalizações mais rígidas. Oi, pessoal, eu sou a Liliane, eu vou falar um pouco sobre as estratégias de promoção e prevenção. Então, uma das estratégias é a educação e conscientização, então a implementação de programas educativos para motoristas, especialmente jovens, aumenta a conscientização sobre o risco de uso de substâncias. Campanhas de mídia, que podem informar sobre os efeitos de uso de substâncias, e workshops, que podem promover também comportamentos mais seguros na condução. Quanto ao tratamento e apoio, o acesso a serviços de tratamento para dependência química pode ajudar os motoristas a superar o vício. O apoio psicológico é essencial para reduzir o risco de condução sobre o efeito de substâncias. A psicoterapia individual, bem como em grupos terapêuticos, também é indicado. Políticas públicas. Então, desenvolver e implementar políticas públicas que interagem com a segurança no trânsito, com a promoção de saúde mental e o tratamento de uso de substâncias. Parcerias com escolas e universidades também, inserir programas de conscientização para jovens e futuros motoristas. O controle e a fiscalização. A tecnologia, como os dispositivos de teste de saliva, pode auxiliar na detecção de múltiplas substâncias. O fortalecimento das leis e implementação da fiscalização também é de grande valia e importância. Os testes de alcoolemia e verificação de drogas também. Então, pessoal, vou falar um pouquinho mais sobre o papel do psicólogo. Então, o psicólogo ele vai agir como um papel preventivo. Os psicólogos podem atuar na educação e conscientização sobre os perigos do uso de substâncias psicoativas antes de dirigir. Programas de prevenção podem ser desenvolvidos para diferentes públicos, incluindo motoristas profissionais e jovens, que são frequentemente mais vulneráveis ao envolvimento em comportamento de risco. Campanhas de sensibilização podem ser conduzidas em empresas e instituições educativas, ressaltando as consequências legais e sociais da direção sob influência.
De acordo com o Conselho Federal de Psicologia, os profissionais de psicologia devem promover a saúde mental e comportamentos seguros, incluindo o combate ao uso de álcool e outras drogas, em situações de risco como a direção. Também o psicólogo pode agir na intervenção e tratamento. Em casos onde a direção sob influência já ocorreu, o psicólogo pode atuar em processo de reabilitação. Pode envolver o tratamento de dependência, aconselhamento psicológico e o desenvolvimento de estratégias para evitar a reincidência. Programas de intervenção psicossociais são fundamentais para ajudar os motoristas a compreenderem o risco e adotarem comportamentos mais seguros. Alguns estudos indicam que intervenções psicossociais são eficazes na redução de comportamentos de risco, como demonstrado na pesquisa de Ramos e Tavares, que discutiram a eficácia de programas de reabilitação para motoristas infratores no Brasil. Os psicólogos também podem contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas que visam a redução de acidentes de trânsito relacionados ao uso de substância. Isso inclui colaborar com órgãos governamentais na elaboração de leis mais rigorosas e na promoção de práticas de fiscalização mais eficazes. A participação ativa dos psicólogos na formulação de políticas pode resultar em medidas preventivas mais eficazes, como a criação de campanhas educativas e a promoção de leis mais rigorosas. Na área da pesquisa também é fundamental para embasar tanto as práticas clínicas quanto as políticas públicas. Alguns estudos, como Loureiro e Amaral, investigaram o impacto do uso de substâncias psicoativas na direção, oferecendo dados que podem ser utilizados para desenvolver novas estratégias de intervenção. Bom, agora eu vou falar um pouquinho das notícias que nós encontramos referente ao uso de substâncias no trânsito. Essa é uma notícia da Metrópolis, onde o motorista que matou o atleta do Corinthians e mais 3 usou cocaína. Uma do Diário de São Paulo, sobre um motorista também com efeito de cocaína. Ele causou caos em Votorantim e atropelou um casal. Essa notícia é do portal do Trânsito, que diz que o número de mortes e acidentes provocados pelo álcool cresce em 2024. Então, segundo o levantamento da PRF, a combinação de álcool e direção matou 77 pessoas e 1.507 acidentes foram registrados entre janeiro e maio deste ano. Álcool causa 2,6 milhões de mortes por ano em todo o mundo. Alerta a OMS. Bom, gente, aqui estão nossas referências, que foi embasado no nosso trabalho. Eu quero agradecer a atenção de vocês. Esse foi, então, o nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau!